A dança contemporânea é um tipo de dança que não se limita a um conjunto de técnicas específicas. Ela abrange uma variedade de gêneros, de ritmos, formas e performances. Ela está em constante transformação. Assim que a gente decidiu fazer a quadrilha Macambira de Juripiranga, tivemos uma epifania. Não queríamos ser igual às outras quadrilhas, né? Queríamos ser diferentes. E ser diferente causa um mal-estar nas pessoas que são iguais. Então foi aí que a gente viu que poderíamos causar no meio junino, mesmo sabendo que seríamos penalizados. Mas as pessoas precisam respeitar as diversidades culturais. Cada um tem um jeito de ser e de fazer. Sua casa, se aveste não. Toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue o seu compasso. Há um tempo atrás a gente não tinha a noção da preparação de um espetáculo. Foi daí que eu fiz um curso de produtor cultural e fomos aprendendo com outras quadrilhas maiores que fomos vendo aí nos encontros da vida e começamos a criar o nosso próprio espetáculo. Criar nosso cenário, produzir sozinho aquilo que nós mesmos pensávamos em fazer. Na maioria das vezes, o nosso espetáculo é baseado em sonhos. Eu sonho como seria, e daí colocamos na prática, né, aquilo que eu vi e senti quando sonhei. No começo eu achava engraçado isso, aí depois eu me acostumei e aproveitei esse lado misterioso que acontece comigo. Estado da Paraíba. Um espetáculo de luz, cores e coreografias. Aqui é meu ponto de refúgio nos momentos turbulentos, certo? E é aqui que eu me vejo, aqui que eu me encontro, aqui que eu sou o Matheus de verdade, certo? Tudo começou no ano 2012, 2013, por aí. Eu já acompanhava a Macambira há um bom tempo atrás, minha mãe sempre me levava para assistir as apresentações, e eu sempre tive esse olhar diferente para a cultura, para a quadrilha, enfim, para vários grupos culturais daqui da cidade. E sempre tinha vontade de participar. Porém, eu não me achava capaz, certo? Minha irmã também botava uma terrinha por aí. 2017 para mim foi um ano magnífico. Eu me destaquei, eu mostrei para que eu estava ali. E no ano seguinte, 2018, foi quando ganhei meu primeiro cargo de casal junino, onde era o meu intuito. Ganhei o cargo, fiquei passado, né? Não esperava, mas eu disse, vamos lá, eu aceito, vou ser sim, e vou dar o meu melhor. E diante das oficinas que são oferecidas pela quadrilha, né? A gente não só faz quadrilha, a gente não só ensina a dançar, a gente ensina a ser gente, as pessoas a serem gente, certo? Foi diante dessas oficinas que eu fui me vencendo, aprendendo, e a minha vergonha foi passando aos poucos, certo? Até eu receber a notícia que o casal junino participaria do concurso regional das estrelas. Aí eu conversei com meu pai, que na época foi Cristerline. Eu disse, Cristerline, vamos meter a cara, vamos dar o nosso melhor. Aí ela, vamos sim, com toda certeza. E por incrível que pareça, meu primeiro concurso das estrelas foi aqui na cidade de Juripiranga. A cidade sede foi a nossa cidade. Então a gente dançou para o nosso povo. Esse momento para mim foi um momento magnífico. Magnífico. Eu costumo dizer a algumas pessoas que nem todos os destaques tiveram essa honra, né, de participar de um concurso regional de estrelas juninas na sua própria cidade. E eu tive essa honra, a Cristerline teve essa honra, e a gente não chegou lá como a gente esperava, mas a gente entregou muito, a gente fez uma brilhante apresentação. Eu e o meu pai, a gente se venceu de uma certa forma, e eu já estava preparado de uma certa forma para qualquer destaque, para qualquer coisa. 2018 foi um ano de muito aprendizado para mim na quadrilha. Eu aprendi bastante. 2019 eu continuei como casal junino, só que não foi mais com aquela, eu sou casal junino, eu vou ter que me destacar, eu vou ter que... Para mim já foi fácil. Foi mais fácil, porque, como eu falei, 2018 foi um ano de muito aprendizado, eu aprendi muito. Então, 2019 já me sentia tarimbado, certo? A minha preocupação era só pegar a coreografia, meu pai pegar a coreografia e a gente fechar junto, certo? E 2020, a gente iniciou, né? Eu também seria casal junino, mas, infelizmente, veio a pandemia, a gente teve que parar um pouco.
certo? 2021 também não teve quadrilha, né? A gente fez o básico do básico com alguns destaques, certo? E 2022 a gente voltou com tudo. Foi aonde eu tive a honra de dançar com minha amiga Vitória, né? Pra mim foi um dos melhores pares que eu já tive na vida. Nossa conexão era grandiosa. A sincronia da gente, o contato do casal era magnífico. Foi um ano maravilhoso para mim, 2022. Um par maravilhoso, minha roupa maravilhosa, porque eu viajo muito nisso. E 2023 também não foi diferente, né? Eu fui mais preparado ao longo dos anos, né? Cheguei em 2023 mais preparado, dancei com Rita, meu par também, gosto muito. E a gente teve a honra, né, de ficar em segundo lugar no concurso regional das estrelas. E hoje, olhando para trás, o Matheus de trás, lá de 2017, por aí, a gente nota uma grande diferença. Não é mais aquele Matheus vergonhoso, aquele Matheus com medo de falar, aquele Matheus com medo de enfim, certo? Aqui na Macambira foi o lugar onde eu tive a oportunidade de mostrar alguns trabalhos, certo? Atualmente eu sou diretor do figurino da quadrilha, né? É a minha área, artesanato, roupas, é a minha área, certo? E é aqui que eu posso botar tudo que eu sei pra fora. E é um prazer imenso fazer isso pra quadrilha, certo? Quanto mais eu faço isso para somar na quadrilha, mais eu fico realizado, mais eu fico satisfeito. O ano era 2011. O meu professor de teatro, Ricardo Luiz, ele era um dos componentes da quadrilha na época, e ele me fez o convite. Janaína tá precisando de uma menina, faltava uma semana para as apresentações oficiais da quadrilha, e ele me fez o convite. Eu fiz assim, como sempre foi o meu sonho em dançar na quadrilha, eu sempre via as apresentações, né, e eu ficava encantada. A minha mãe nunca foi de acordo eu participar, mas eu conversando com ela direitinho, com um jeitinho, acabei participando da quadrilha. Fiquei com bastante medo, não vou mentir. Creio que todo mundo que já entrou na quadrilha passou por isso. Eu já vinha de um grupo de teatro e também participo do coral também da igreja, mas de um grupo assim de dança grandioso, como eu encontrei lá, foi muito assustador para mim. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas simplesmente eu vou dançar na quadrilha Macambira. E o momento mais impactante assim, da quadrilha para mim foi quando eu recebi o cargo de noiva. Eu já tinha sido cangaceira, mãe da noiva, já tinha sido freira também. Só que ganhar esse cargo de noiva, né, é uma responsabilidade muito grande. Quem recebe esse cargo sabe do que eu estou falando, de levar o nome da quadrilha. E quando o Odair me fez esse convite, eu imaginei logo o quê? Os concursos, né? Já que a nossa quadrilha participa de concursos grandiosos, eu fiquei, meu Deus, mas vamos lá. E eu agradeço muito até hoje. E a questão das apresentações é um misto de sentimentos maravilhosos. Quem é componente da quadrilha sabe, quem dança, né, desse mundo junino tem essa noção. E a gente tem aquele friozinho na barriga, que é gostoso, claro, mas sabe da responsabilidade que está ali. A Macambira, ela chegou para mudar muito a minha vida, questão principalmente de vergonha. Eu sempre fui vergonhosa, né? Quem não é, claro. Mas eu era muito vergonhosa, eu era muito travada. E primeiramente começou com o teatro, e do teatro veio a quadrilha. Eu defino a quadrilha Macambira em paixão. Uma paixão que não tem explicação. Eu pretendo continuar nela até quando eu puder. Tá vendo aquela dentro da saia amarela? Adivinha quem é ela? Ela é
o meu xodó. Cara, quando eu entrei na quadrilha foi uma situação super louca, porque eu já acompanhava a quadrilha desde muito tempo, desde quando eu comecei a vir morar aqui em Serrinha. E eu sempre gostei de acompanhar a quadrilha. E meu sonho, minha vontade, meu desejo era sempre de querer dançar, de querer ser a pessoa dançando lá com eles. Querer viajar, eu não sabia nem da parte de viajar, mas eu queria estar ali com eles. E eu no começo da quadrilha, depois que eu entrei, eu comecei a dançar, comecei a ser mais extrovertida, porque quando eu comecei na quadrilha eu não tinha noção disso, o que é ser o que eu sou hoje. Eu era cara fechada, eu não conseguia falar com ninguém, eu tinha vergonha de sair nos cantos, eu tinha vergonha de sair na rua, eu tinha vergonha de falar na escola. Bom, eu não interagia. E depois que eu comecei a entrar na quadrilha foi uma surpresa muito grande, foi um impacto muito forte, porque lá daí começou a puxar a minha atenção, a começar a me puxar a falar, que é uma coisa que eu não fazia, eu olhava de cabeça abaixada ainda mais. Então foi muito impactante tudo isso. Eu era muito vergonhosa, porque tinha muitas situações que me deixavam meio para baixo e tal. Só que minha mãe e meu pai ficou muito no meu pé para mim entrar na quadrilha e mudar o jeito de ser. Mas eu tinha muito medo. Então chegou um dia que Severino, que é o componente da quadrilha, chamou para mim olhar o ensaio e eu fui. No primeiro dia eu olhei e fiquei encantada com um monte de gente dançando e eu fiquei pensando, será que eu consigo? Aí quando foi no outro dia, eu já fui ensaiar. No final do ensaio ele me perguntou, vai continuar? Eu digo, vou. Primeiro ano eu fui matuta, no segundo ele me deu o destaque de cigana, que foi um destaque que eu fiquei com muito orgulho de mim, por ter perdido a vergonha e por ter ganhado um destaque tão delicado que era ele, né? Quando eu completei 15 anos, que eu já havia vindo recebendo convites para participar da quadrilha, eu fui olhar o ensaio e lá eu ensaiei. Eu entrei e ensaiei. Aí eu recebi a pergunta, você vai continuar até o final? Aí eu disse, vou. Não pensei duas vezes. Eu disse, vou continuar até o final. Não pensei na minha mãe, no que ela ia pensar. Quando cheguei em casa, eu disse a ela, mãe, eu tô na quadrilha. Aí ela falou, tá certo. Quando eu entrei na quadrilha, eu entrei não só com o intuito de participar. Eu tinha uma vontade e um sonho já de outra quadrilha que eu participava, que era ser cigana da Junina. No meu primeiro ano, eu não sabia que esse sonho poderia se tornar verdade. Eu recebi a proposta de ser cigana e aquilo ali pra mim foi surreal, porque o papel cigano pede muito de você, porque qualquer personagem na quadrilha, você não está sendo você mesmo, você tem que estudar aquele papel, você tem que buscar conhecimento sobre ele e você tem que entrar realmente naquele papel na hora de atuar. Eu, quando estou entrando na quadrilha, entrando na Junina, ali já não é mais eu. Quando eu entro em cena, eu já falo pra mim mesma, eu não sou mais Bruna, eu sou cigana. Algumas pessoas ainda pensam que eu danço, né? Na verdade, eu não danço. Eu apenas faço algumas coreografias e a maior parte são feitas, né, por Afonso Henrique. Ele agora é designado como diretor de coreografia e coreógrafo da quadrilha. Eu costumo dizer que ele é o coreógrafo. Eu não faço toda a evolução, mas existe uma conversa, um projeto, um desenho, né? A gente conversa muito, discute muito, aliás, né? Muita gente pensa que a gente vive só de alegria, mas não. Antes de decidir a coreografia, a gente discute muito o que tem, o que não tem, o que tem muito, corta. Às vezes eu vou aparar as arestas ali da coreografia, mas Afonso Henrique é uma pessoa que é o coreógrafo da quadrilha de hoje, né? E eu costumo dizer que vou preparando algumas pessoas para deixar no meu lugar, porque eu não vou existir para sempre.
e vou preparando pessoas que vão ficando aí para fazer a quadrilha macambira e não deixar isso morrer, né? E não é fácil fazer a coreografia porque a gente precisa ter o contemporâneo dentro de tudo que a gente pensa em fazer, né? E todo ano a gente tem uma nova homenagem, a gente tem um novo tema, então a gente tem que fazer uma nova coreografia e às vezes uma coreografia parece com a outra e tem a dificuldade das pessoas de pegar, né, a coreografia. Tem gente que não é da dança, né, mas tem vontade de dançar, então a gente todo ano tem muito trabalho, mas no final é gratificante ver, né, o espetáculo montado e ver que tudo deu certo, né? Afonso, ele era matuto, depois entrou direto, né, para destaque, né, e hoje ele é o noivo da quadrilha, uma coisa que ele sempre quis, mas tinha outras pessoas que também queriam ser, e a gente vai dando oportunidade para todo mundo, e hoje ele é o que domina a quadrilha, né, e eu não danço. Chego lá e dou uns balançados, mas na verdade a minha parte é mais narrar. As pessoas criticam muito, né? Porque dizem que na quadrilha falta o marcador. E eu costumo dizer que a macambeira ela não tem marcador, ela tem narrador. Eu narro o que está acontecendo ali, né? O marcador é mais para ajudar a quadrilha a se desenvolver lá dentro, né? Vamos para aqui, vamos para ali. Eu acho que o marcador é um personagem muito antigo, né? Mas ainda se tem, e a gente não tem uma pontuação muito boa nos concursos quanto a esse requisito. Mas a gente é assim, participamos dos concursos assim, sabemos que não trazemos os prêmios, né? Mas graças a Deus fazemos uma apresentação e as pessoas gostam muito. Isso é muito bom, prazeroso demais. Fazendo a locução, narração e cantando mesmo sem saber, eu, Odaí José, viemos de Juripiranga para encantar todos vocês. A gente sabe fazer a festa. É a primeira junina contemporânea da Paraíba, do Brasil, quadrilha macambira e do mundo! Eu entrei na quadrilha em 2013, exatamente nesse ano, né? Lembro bem quando eu fui falar com o Odaí, né, no Face dele. Comentei que eu participava da quadrilha, né, e tal, mas estava esperando uma decisão, porque ia ter uma reunião para acabar a quadrilha que eu participava e tudo e tal. Acabou que realmente acabou a quadrilha, né? E eu comentei com ele, eu falei que eu iria participar da macambira, foi para a primeira reunião, né? E estou até hoje lá. É bom falar na questão quando terminava os ensaios, né? O Odaí sempre teve essa preocupação, né? De trazer experiências, histórias, vivências. Ele sempre trazia algo novo no fim do ensaio para a gente comentar, a gente debater e a gente aprender com isso, né? Sem falar na questão que a gente aprendia várias coisas durante os ensaios. Né? Acho que a palavra que a gente mais aprendia, a coisa que mais aprendia era disciplinar, né? Porque aí ele chegava com, digamos que um ensaio já pré-preparado, a gente seguia aquele roteiro, a gente não perdia tempo, a gente tinha sempre um cronograma a seguir, né? E isso a gente reflete na nossa vida também, porque a gente precisa disciplinar as coisas, precisa saber dividir as coisas, e lá a gente fazia muito isso, né? Na questão do pessoal, na questão do profissionalismo, dos trabalhos em si, cada pessoa que participa da quadrilha, cada um que está lá tem a sua importância, tem a sua função lá, para fazer tudo acontecer. Então, acho que uma das coisas que mais eu aprendi foi disciplinar as coisas lá. Os ensaios são muito descontraídos, né? Porque o Odaí ele sempre procura deixar tudo divertido, ele tem uma forma muito legal de conduzir as pessoas, porque ele sabe fazer ele sempre procura algumas palavras, alguns trocadilhos de palavras para fazer uma resenha, para não ficar aquela coisa muito séria. Ele gosta de deixar as pessoas mais à vontade, para elas serem elas mesmas, né, e conseguirem fazer um trabalho muito bom. Eu consigo perceber isso, já percebia isso antes, mas agora é bem nítido, até porque eu sou muito próximo dele, né, tudo e tal, até porque também estou à frente da cadeira junto com ele. E a gente, é muito interessante isso, porque assim, em outros lugares que eu já participei, eu não via isso, né, é um diferencial da macambira, das outras quadrilhas, outros grupos, inclusive até. Eu digo isso porque eu já participei de alguns grupos e eu não consegui ver isso, mas a macambira em si eu consegui ver. E é muito interessante por causa disso. A diversão faz com que a gente fique muito à vontade para aprender mais e fazer acontecer a coisa. O momento impactante para mim, eu acredito que foi a entrada na macambira, porque assim, quando eu entrei eu já fui diretamente ser destaque, né? Teve um teste naquele ano, 2013, que eu fiz para cangaceiro e fiz para cigano. E aí eu almejava ser qualquer um. Mas assim, o que eu mais queria realmente era ser cigano. Não consegui de cara, mas assim, passei no teste, claro, mas me contemplaram com o papel de lampião, né, no caso, cangaceiro, que não tinha lampião naquela época, eu lembro, mas eu era o lampião do meio,
E depois de um mês de ensaio, mais ou menos, teve um problema com o menino que foi, o rapaz que foi cigano, né, um problema pessoal, não vem ao caso agora. Aí eu lembro muito bem que um belo ensaio chegou daí e falou assim, você vai pro seu lugar agora, que era pra ser seu há muito tempo. Aí foi quando ele anunciou que eu ia ser cigano, e aí eu fiquei, acho que 7 anos sendo cigano. Eu creio que em 2015, mais ou menos, foi quando eu realmente comecei a fazer as coreografias da quadrilha, porque eu sou o atual coreógrafo junto daí, da quadrilha. E dali pra cá, até hoje, estou sendo o coreógrafo, né? Passei 7 anos sendo cigano, que era uma coisa que eu queria ser realmente. Então fui de abusar. E o ano que eu queria ser noivo não deu pra ser, que foi, no caso foi 2019. Mas aí em 2020 eu fui contemplado com o cargo de noivo. Mas infelizmente apareceu a pandemia, né? E atrapalhou nossos trabalhos e eu não consegui ser noivo. Vim ser noivo, no caso, em 2022. Foi quando realmente deu pra voltar aos trabalhos e tal, e foi maravilhoso. Às vezes, a gente pensa que certas coisas é para acontecer naquele momento, vai ser maravilhoso, mas não é, né? Então, eu acredito que foi bem melhor. Eu acho que não estava tão preparado naquele ano 2020 para fazer alguma coisa, até porque foi uma coisa nova, uma experiência nova para mim. A macambira, para mim, é como um refúgio. Eu acredito que todos nós temos um refúgio para a gente sentir-se bem, a gente procurar sempre quando está mal, ou quando também está bem, porque dá prazer, quero não fazer esse tipo de coisa. Então é isso, eu acho que é um refúgio, é onde eu me encontro, eu me identifico, onde eu me sinto bem, onde eu consigo ser eu totalmente. Seu motorista, siga pro Nordeste, e eu sou cabra da peste, quero ver o meu xodó, mas na carreira não passe de uma centena, ligue o rádio, puxa a antena, sintonize no forró. Boa noite, a macambira já chegou! Quadrilha Macambira! Eu sou Lampião e para mim é uma satisfação muito grande de estar fazendo um personagem que eu achava muito interessante, muito forte, marcante no cangaço. E assim que eu me apresento, me preparo para o cangaço, eu sempre me preparo de pesquisa, de ver como é a vestimenta, a característica do olho, de olhar, a forma de se expressar, a dança, porque a nossa dança do cangaço não tem só o popular da dança do cangaço, a gente introduz dentro da dança o contemporâneo. Para mim é uma satisfação muito grande dança popular e o contemporâneo dentro da quadrilha. Ainda mais fazendo um personagem como o Lampião, que é forte, totalmente diferente de mim. Eu me vejo totalmente diferente dentro da quadrilha macambira, fazendo o personagem Lampião. Estar na macambira para mim é maravilhoso. Eu sempre gostei de dançar, de participar de teatros. E em 2014 eu engravidei, primeira vez, aí tive minha filha Bruna, ainda tentei dançar quadrilha, só que como eu era mais nova, aí veio uma galera que não dá certo, sei o que, desisti de dançar em 2014, passei um tempo, um ano, no caso, afastada. Quando ela fez 6 meses, eu voltei para a quadrilha, porque eu não aguentava, a saudade era demais. Em 2016 eu precisei me afastar novamente, justamente pelo fato de ser mãe, que o fato de ser mãe prende um pouco a gente, mas quando você coloca na sua cabeça que é aquilo ali que você gosta de fazer, que é aquilo ali que você ama, você então vai enfrentar, fazer o possível e o impossível para estar lá. E foi assim que eu fiz. Voltei para a quadrilha em 2016 e tive que me afastar novamente. Eu voltei para a quadrilha em 2022, acho que faltava um pouco menos de um mês para começar as apresentações. Eu voltei como matuta. Daí, com o passar do tempo, aconteceram algumas coisas e eu ganhei o destaque de Maria Bonita. Sou a atual Maria Bonita da quadrilha Macambira. Mas então veio a surpresa que eu engravidei novamente. Então eu decidi que eu iria enfrentar dançar grávida. E foi assim. Maravilhosamente. Foi muito bom. Como posso dizer, uma experiência inesquecível. Muito maravilhoso.
Encontrava muita gente, falava algumas coisas, tipo criticar, mas eu enfrentei. Foi mágico dançar grávida. E inclusive muito bom para mim, me ajudou muito no parto. E eu acho que se eu engravidasse novamente, teria a mesma coragem novamente de dançar de novo grávida. Foi muito bom estar num momento que é único para a mulher e fazendo o que eu realmente amava, ou melhor, o que eu realmente amo. Eu fiquei muito honrado de ser o pai dela e ela estar dançando grávida e ela passar a confiança para mim. Porque eu falo que, como eu tinha dito para ela em uma apresentação, eu estou mais nervoso do que você. E ela falou, estou sentindo que você está nervoso, mas tranquilo, que a gente está aqui para um ajudar o outro. E foi lindo a gente dar essa força um ao outro, a gente sair para se apresentar, subir no cenário, descer. Foi lindo, foi mágico dançar com uma mulher grávida, fazer uma interpretação, a gente dois juntos. Foi maravilhoso. Independente do que o mundo lá fora comente, eu amo dançar quadrilha e eu quero sempre estar, enquanto eu puder, enquanto vida estiver, quero estar dançando. Assim como eu falo para a galera do cangaço, nós somos uma nação de cabroeiros, nós temos de fazer o nosso papel, o que viemos, o que nos propomos a fazer, que era dançar, interpretar e mostrar a nossa arte. Eu falo que é muito lindo a gente fazer aquilo que gosta e estar participando. De coração aberto, eu me sinto fascinado quando eu estou dentro da quadrilha e eu quero que mais pessoas se sintam dessa forma, que elas venham, não só ver, mas que anos futuros elas entrem e participem da quadrilha junto com nós. Lá nós temos nosso projeto social de falar, de interagir com as pessoas, de ajudar um ao outro, de dar um acolhimento, apoiar as pessoas e trazer elas para o nosso grupo de dança, de arte e magia, que é fascinante estar dançando na quadrilha. As belas cantigas serei compromisso, pois meu padre inciso me dá proteção. Serei o conselho de um bom conselheiro, serei mensageiro de Frei Damião. Terei meu Nordeste plantado no peito, regado com o eito de pura emoção. Serei como a dor de um irmão sertanejo, na voz incessante de um cantador. Bom, manter o ritmo de animação todo ano, o ano todo, não é uma coisa fácil. A gente sofre muito para conseguir dinheiro, fazer projetos, aprovar projetos. Somos uma quadrilha tombada como patrimônio cultural municipal, mas para receber nossa subvenção demora muito, né? E nós nunca conseguimos fazer tudo aquilo que a gente planeja, né? Porque na maioria das vezes não dá tempo trabalhar e fazer aquilo tudo que a gente precisa, porque o dinheiro ele não chega na hora que a gente está precisando para começar. E tudo que a gente precisa fazer demora, né? Um grande exemplo aí são as roupas, né? A gente nunca conseguiu as roupas da gente, por exemplo, no mês de maio prontas. Elas geralmente só ficam prontas em cima das apresentações. E, né, trabalhamos com jovens que nunca dançaram, que são muito tímidos, que têm medo de mim, ou que acham que não vão conseguir dançar e fazer aquilo que o projeto propõe. Mas temos uma preparação para isso, né? Oficinas, dinâmicas, e no final sempre dá certo. Eu tinha uma dificuldade muito grande de conversar, de me expressar, de dar boa noite, sequer para o pessoal quando eu passava. E hoje a minha profissão, ela exige que eu precise ter contato com pessoas. Durante todos esses anos eu fui aprendendo a me portar, aprendendo a conversar, aprendendo a sorrir, porque durante as apresentações o sorriso ele transmite uma energia muito grande para o público. Né? Às vezes o público ele está só observando e quando a gente dança, que chega sorrindo numa determinada coreografia, as pessoas riem junto. Isso é muito lindo.
isso dá mais vontade ainda, dá mais alegria de estar dançando. De perceber o sorriso de uma criança ou o sorriso de um adulto que hoje vive uma ideia de que adulto não pode fazer nada, que adulto não pode dançar. E pelo contrário, eu sou fisioterapeuta, né? E para mim o movimento, como uma profissional do movimento, eu prezo muito para que eu possa dançar durante a minha vida inteira. Lógico que a vida adulta exige alguns momentos onde a gente não vai poder estar lá todo o tempo, pelo trabalho, pela vida de mãe, o cuidado com a família, mas eu faço o possível e o impossível para estar dançando. Quando algum familiar sempre fala assim, nossa, tu ainda tá dançando? Eu disse, sim. Minha resposta sempre é assim, sim, eu não tô morta, ou eu não morri, né? Essa pergunta apareceu quando eu casei, essa pergunta apareceu quando eu tive mais um filho, minha segunda filha, na verdade, que hoje é linda, passei por um momento onde eu precisei me afastar da quadrilha, quando eu engravidei, porque era uma gravidez de risco, mas aí hoje ela tá aqui com saúde e eu voltei a dançar. Eu acho que em 2023, quando eu estava dançando, ela estava com 8 meses. Durante o São João ela estava com 8 meses. E isso é muito importante. Quando eu via ela lá na plateia, junto com algum familiar e ela olhando a gente dançar. Porque o pai dela, que é meu marido, ele é o meu par. Eu sou a rainha e ele é o rei. Durante a nossa vivência na quadrilha, nós passamos por matutos, nós passamos por ciganos, foi o primeiro destaque que nós tivemos. Na verdade, nós nos apaixonamos durante o primeiro ano em que a gente foi casal de cigano. Eu já o conhecia, mas já foi em 2010. Em 2010, a gente passou a ser par junto. E na dança cigana, que é uma dança linda, sensual, de muita entrega e muita conexão, nós nos apaixonamos. Não saímos da quadrilha por nos apaixonar e por começar a namorar, porque muitas meninas, infelizmente, elas passam por isso e às vezes precisam deixar de praticar o seu sonho, a sua vontade, mas a gente continua. Nós hoje podemos bater no peito e dizer que a quadrilha Macambira faz parte de uma integração de pessoas que, como eu gosto de dizer, é fantástico, porque nós temos pessoas com deficiências audiovisuais, nós tivemos pessoas com deficiências físicas, nós tivemos pessoas com deficiências cognitivas. Então, assim, eu consigo me sentir muito orgulhoso por fazer parte da arte, da dança, em especial da quadrilha Macambira, pois a gente tem esse papel de levar para o público, de levar para o povo uma mensagem. A gente está naquele momento dançando, não é apenas o significado que trazemos para o público. O momento da quadrilha Macambira se apresentar é muito esperado por todos. Em todas as cidades que nós passamos, o pessoal diz, estava esperando por vocês. O rei não tem um destaque tão grande dentro das quadrilhas, pois ainda falta essa importância de se tratar de casal de reis. Mas eu gosto de dizer que um dia a gente consegue chegar e ter a verdadeira importância. Então, quando eu estou trabalhando, resta pouco tempo para brincar, para se divertir. E quando a gente acha aquele meio tempo, sexta, sábado, domingo, pedimos ajuda um ao outro para poder pegar a coreografia por não estar todos os dias nos ensaios. Isso é muito desafiador, mas não tem prazer melhor do que você chegar nas apresentações finais, no mês junino, e os olhos brilham, porque nós sabemos da dificuldade que é trabalhar, ser pai, ser esposo,
gerir uma clínica de fisioterapia e ainda achar tempo para se divertir e passar a mensagem para o outro de que tudo é possível, desde que você ame e desde que você seja apaixonado pela dança, pela arte, por tudo. Tudo é possível, porque dificuldades existem, mas nós estamos aqui para passar a mensagem para que não é porque você está numa vida adulta, não é porque você casou, não é porque você tem um emprego que a gente perdeu a paixão de dançar, a paixão de brincar quadrilha junina. Inclusive, quando eu estou dançando, parece que eu não sou a mesma pessoa. Parece que eu me transformo. As pessoas, às vezes, elas não me reconhecem no meu dia a dia e enquanto eu estou dançando, porque aquele mundo ali para. Eu não enxergo ninguém à minha frente. Eu costumo dizer que eu fico cega. Eu só estou sentindo a música, eu só estou sentindo a coreografia. E ali eu sou eu. Eu sou rainha. E eu sou macambira naquele momento. Eu entrei na quadrilha em 2010, assim que era aluno do PET, né? Junto com outras pessoas que participaram da quadrilha, como o Elton Matheus, que foi uma das pessoas que me chamaram para participar da quadrilha Macambira, né? E em 2010 foi o meu primeiro ano, assim que eu cheguei na quadrilha, comecei a dançar com uma menina chamada Carol, né? A pessoa, pra mim, foi maravilhosa, me ensinou demais. E assim, entrei em 2010 faltando 3 dias para a primeira apresentação, que era o concurso oficial na cidade de Itambé. Fui conseguir dançar, né? Eu, juntamente com a galera, em 2011, já convidei outra pessoa para dançar na quadrilha também, que está até hoje, a Mauri. Foi uma das pessoas que era muito amigo meu na época, né? Aí vim de 2010, estou até 2024 agora, estou na quadrilha. Em 2016, fui rei pela primeira vez. A quadrilha foi o primeiro destaque, foi o meu primeiro destaque na quadrilha. Em 2017 fui cangaceiro, né? E assim, na quadrilha, como é que eu posso dizer? Eu aprendi muitas coisas boas, sabe? O Daí me ensinou demais, né? Que eu tinha parado de estudar, voltei a estudar, terminei o ensino médio, que eu não queria nada mais para com os estudos, né? Ele conversou comigo, voltei a estudar, terminei, fiz ensino médio, estou formado, né? E assim, em 2016, 2017, foi um ano complicado para mim, em algumas coisas. Mas nada demais também que eu não superei, né? Hoje estou na quadrilha desde 2018, eu parei de dançar, dancei até 2017. Em 2018 eu parei de dançar, fui para a parte cenográfica da quadrilha, sou da parte do apoio, uma das peças principais de uma apresentação, né? Claro, sem tirar o mérito de quem dança. Mas assim, hoje o apoio, ele faz, a gente desenvolve um papel muito grande em toda a apresentação da quadrilha. Hoje eu desenrolo esse papel como iluminador da quadrilha também, né? Faço a iluminação da quadrilha, vou para o cenário, vou para outro, chamo uma galera para montar comigo, a gente solda, vai no soldador para fazer as peças, faz o estudo, todo o planejamento do cenário. Fora da quadrilha eu tenho outra vida, eu trabalho lá no hospital em Itabaiana. Tem disso que tem a apresentação da quadrilha, que cai no mesmo dia do meu plantão, às vezes a gente não pode levar um cenário, porque eu não vou estar lá para saber como é, montar de um jeito, montar de outro, vai a outra galera. Tem dia que eu saio do plantão 24 horas, saio no outro dia cansado, descanso um pouquinho, acordo, já corro para trabalhar nas coisas da quadrilha de novo. E assim a gente vai seguindo. Quando eu vejo a apresentação da quadrilha, onde entra isso, entra aquilo, entra cenário, sai cenário, assim, pra mim, como é que se diz? Eu fico todo arrepiado. Pra mim é uma satisfação imensa, né? Imensa. Eu gosto muito de dançar, adoro dançar. Porém, a gente tem que escolher. Uma hora chega, a gente tem que escolher se a gente dança ou o que é que a gente quer fazer da vida. Então, graças a Deus, eu consigo associar o meu trabalho junto à quadrilha. Pra mim, isso é importante demais. Eu vi o céu à meia-noite se avermelhando no clarão.
como um incêndio anunciado no Apocalipse de São João. Porém não era nada disso, era um curisco, era um lampião. Boa noite, a Macambira já chegou. Oi, João Pessoa! Chama pra dançar quadrilha! É desse jeito! Muita festa pra dançar pra você! Esse friozinho gostoso de chuva, a gente esquenta assim, ó! Como é que é? Pra cima, Macambira! Desde 2005, dentro da quadrilha Macambira, a gente já teve muita gente que já entrou, já saiu, que já voltou, gente que hoje é só fã, né? Não participa mais da quadrilha, mas sempre vai assistir as apresentações. Eu tenho muitas pessoas que eu poderia agora citar, mas não vou para não pecar, né, e esquecer de alguém. Mas já passaram muitas pessoas nessa quadrilha que eram muito boas e que a gente tinha uma preocupação muito grande, né, de não poder conseguir outro dia, né, em outro momento, conseguir uma pessoa tão boa como aquela. Então a gente tinha essa preocupação, mas graças a Deus a gente tem encontrado artistas, né, porque como a gente é uma escola e a gente não para de preparar e de criar outros artistas, né, a gente vai descobrindo outras pessoas, e tem pessoas que são melhores do que as outras não são iguais, né? Uma frase que sempre me chama muita atenção é que nós todos somos substituíveis. E isso é o que nos deixa mais à vontade na hora de criar um novo artista para um novo cargo da quadrilha, né? E ficar mais à vontade quando aquela pessoa que é tão boa precisa casar, precisa sair, né? Ou pessoas precisam viajar e deixar a quadrilha. Mas aí passamos por muita gente muito boa e ainda dá muita saudade. Tchau, vou me despedir, mas ainda sei que vou te encontrar.